E olha só, pessoal, quem diria, estamos nós no nosso encontro de número 8 já. 8 encontros, 8 aulas, 8 conversas que tomara tenham sido bastante produtivas para você, para o seu passo a passo aí na melhoria dos textos, né? E eu espero também que seu caderninho já esteja recheado de vários momentos em que a gente trabalhou com tarefas aqui e de várias outras anotações que você vai fazendo pelo hábito de estudo, não é isso? Eu disse a você lá no começo dos nossos encontros, pessoal, a curiosidade faz a construção do conhecimento, né? Sem curiosidade, sem querer descobrir novidades, sem querer trabalhar com a parte que lhe cabe nesse latifúndio que é a nossa troca de aulas aí, que é a nossa troca nesse processo todo, pessoal, eu daqui, vocês dali, em relação à redação, sem esse seu trabalho cuidadoso e criativo, esse processo não se dá. Então, eu espero que seu texto, seu caderninho esteja recheado aí já de anotações. E eu reservei agora, pessoal, para a nossa aula de número 8, uma conversa bastante enfática que vai nos seguir, que vai nos ajudar, que precisa estar conosco assim, como uma boa reza, né? Em todos os momentos em que a gente vai escrever, tá? E eu separei, então, esses dois elementos que são muito entrecruzados, mas que são coisas diferentes, são marcas distintas dentro dos textos, a maneira, inclusive, como eles são cobrados e elaborados em processo seletivo se dá de maneira distinta, mas eles são muito próximos, são diferentes, mas muito próximos. Por isso, em geral, são abordados em conjunto, tá? Pelo tema da aula, você já viu, esses dois temas, esses dois elementos são a coesão e a coerência textuais, tá? Olha só, gente. Antes que talvez até você fique assim, diga, ai meu Deus, mas eu já sei que tem que encaixar a ideia, que tem que fazer... Pessoal, conhecer bem os aspectos que podem nos proporcionar boa coesão e boa coerência é um passo muito importante e a gente precisa rever o tempo todo. Aí, de repente, você vai dizer, professora, mas você também, né, com 20 anos de aula aí, dando aula, você faz isso? Você revê processos de coesão e coerência? Vou dizer um segredo para vocês aqui, eu vou contar. O tempo todo, pessoal. Sabe por quê? Porque o tempo todo a gente descobre maneiras distintas. E mais um segredinho, cada texto pode apresentar, pode sugerir, pode revelar maneiras distintas de construir coesão e coerência, tá? Não tem receitinha pronta. Então é por isso. Eu revejo, você deve rever, todos que lidam, e todos lidam, né? De uma maneira ou outra com texto oral ou escrito, devem rever processos de interligação entre os elementos da comunicação, ok? E de construção de sentido, que é o aspecto importantíssimo que a coerência nos oferece. Vamos lá então, pessoal? Vem para cá, vamos observar e trabalhar juntos aí esses aspectos. Então, anota lá bem grande, bem destacado no seu caderninho, coesão e coerência. E agora? As relações aparentes e implícitas entre as ideias de um texto. Bom, vamos ver como assim as relações aparentes e implícitas. Veja só comigo. Relação aparente, gente, está muito evidente aí que é a coesão, né? Porque é ela que está na superfície do texto, tá? São os elementos que ligam uma coisa a outra e a maneira como esses elementos se ligam, ok? Já a coerência, ela pode se estabelecer de maneira vamos dizer assim, por inferência, né? Eu preciso fazer inferências para perceber que aquele aspecto interage, faz com que a gente perceba respaldo no restante do texto ou fora do texto, tá? Então, essas dependências e essas inter-relações, elas podem dar maior sofisticação, inclusive, ao texto, né? Então, isso é importante que a gente conheça e entenda também e principalmente para o nosso trabalho, beleza, pessoal? Muito bem. Eu vou falar de algumas aplicações, gente, principalmente dos elementos coesivos, tá? Porque eles são muito evidenciados, muito fortes aí, nesses processos todos de sugestão, de elaboração de possibilidades, tá bom? Então, olha só, vou trabalhar com você com algumas aplicações. Primeiro, a gente tem e deve se valer muito
das coesões por substituição, né? Como assim? Palavras empregadas ou expressões que retomam termos já enunciados através da anáfora, da referência ao que já veio, né? Anafóricos. São referências ao que já veio. Quer dizer, eles nos ajudam muito, gente, a não fazer aquele texto chato e repetitivo, né? Por exemplo, estou escrevendo um texto sobre a fome. E eu começo fome, 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 fome. Todo parágrafo tem fome. Ao final do texto, o leitor vai dizer, benza a Deus, que dureza ler isso aqui, né? A gente transforma o texto em texto chato, né? A não ser que a repetição, gente, de palavras seja um efeito estilístico, como quando a gente faz, por exemplo, a gente vê isso feito num poema, de propósito, aquela palavrinha aparecendo o tempo todo para incomodar o leitor. Daí é outro papo, né? Mas quando a gente está escrevendo um texto para ser avaliado, para ser bem lido e para comprovar, dar força a um ponto de vista, a gente tem que ser elegante no vocabulário. E a substituição, gente, mostra repertório de vocabulário, mostra repertório lexical. E isso é um dos processos, um dos procedimentos avaliados. Então, fazer substituição, gente, para evitar repetição é, excelente, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Agora, coesão por elipse também pode acontecer. Como é que se dá? O que é esse palavrãozinho? Elipse, vamos lá. Ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras, sem que isso comprometa a clareza de ideias da oração. Por exemplo, gente, olha só, falei, né, tomando como exemplo aí o assunto, o tema fome, né? Posso dizer assim, a fome assola 1/3 da população mundial, ponto. Suas principais causas são barará, barará, barará. Veja, no segundo período, quando eu comecei com suas principais causas, eu não preciso repetir e dizer as principais causas da fome. O que eu estou fazendo? Coesão por elipse. Se meu tema, meu ponto de partida é a fome, obviamente as principais causas são da fome. Coesão por omissão. Eu tiro esse sujeito daí e ele passa a valer como sujeito que estava lá no meu período anterior, né? Então tá aí, gente, não compromete a clareza, né, das ideias da oração. Coesão por conjunção. Sabe que essa aqui é a mais explícita, gente, né? A coesão por conjunção, na verdade, é a que a gente mais se lembra. Quando fala em coesão, a gente fica, tem que usar elementos de ligação, né? É como se fosse ela exclusiva a fazer esse processo dentro do texto. Na verdade, não, né? Acabamos de conversar aqui, pelo menos de 2 elementos anteriores para depois falar da conjunção, tá? Dá uma olhada lá, Esse tipo de coesão possibilita relações entre os termos do texto através do emprego adequado de conjunções. Então, elas são um modelo, um processo de relação de coesão, né? Mas não são o único, exclusivo, que às vezes a gente pensa que é o único, né? Que é só esse que se dá, e não. Há variados aí, né? Variados e diferentes. Coesão lexical, gente. Dá uma olhada. Lexical vem do quê? De vocabulário, de conjunto de palavras, né? Ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos, por exemplo. E eu diria aqui, hiperônimos também, né? Hiperônimos, tá? A prof vai falar de 2 desses palavrões aqui para a gente não ficar assustado, ok? Vamos lá, eu vou dar o exemplo, pessoal. Eu vou dar o exemplo aqui só para a gente lembrar. Por exemplo, se eu tiver assim, carro e transporte, tá? Transporte, queridos, é um hiperônimo para carro e para todos os outros veículos de transporte, ok? É uma palavra mais geral sobre aquele objeto, vamos dizer assim. E carro é um dos hipônimos possíveis para transporte, ok? É a palavra, o conjunto delas, de palavras mais específicas para aquela palavra mais abrangente. Então, hiperônimo é o mais abrangente e hipônimo é o específico, é cada parte do hiperônimo, por exemplo, tá bom? Beleza? Vamos olhar isso nos textos, como é que se dá e como é que a gente pode lançar mão disso também como exemplo? Vai lá!
Vamos ver juntos então. Olha só. Como as ligações funcionam nos diferentes gêneros? É minha pergunta para você. É um trechinho, gente, aqui, ó, de uma entrevista feita com Caetano Veloso no comecinho, no finalzinho de 2016, início de 2017 aí, por conta da turnê nova que ele está lançando aí. E daí é um trechinho de entrevista. Vamos ver como é que se dá um encadeamento também coesivo dentro de uma entrevista. Olha só. Quais músicas suas você não apresentava ao vivo há muito tempo ou nunca apresentou e mais gostou de reencontrar nesse novo espetáculo? E por que razão? Vejam só, gente, só na pergunta aqui a gente já vai percebendo que os elementos vão fazendo remissão, seja com situações anteriores, seja com situações abrangentes e compartilhadas pelo leitor, né? Ou com situações que já foram faladas anteriormente, aí que dá essa impressão no texto, né? Veja só, quais músicas suas? Ó, tá vendo o lançamento aqui dos pronomes, né? Olha só. E daí, nesse novo, ó, o espetáculo que já foi referido anteriormente aqui, uma anáfora, né? Ou seja, aquela referência, os pronomes demonstrativos, gente, são muito, muito produtivos em anáforas, em referências a o que aparece anteriormente, ao que já foi trazido à tona, né? Aí olha a resposta que o Caetano Veloso dá. O critério para a escolha do repertório desse show, olha lá, anáfora de novo, né? O show já foi referido anteriormente, foi cantar coisas que me parecessem importantes que não tivessem feito parte do roteiro do show com o Gil. Tão recente, a turnê Dois Amigos, um século de música, estreou em junho de 2015. Fiquei feliz de gostar de várias das canções de que me lembrei. Dentre as que eu não cantava há muito tempo, Tá Combinado me impressionou muito pela clareza e fluência das palavras e pelo swing da melodia. Mas os dois sambas tropicalistas, ambos de 68, A Voz do Morto Enquanto Seu Lobo Não Vem, são os mais fortes para mim. Músicas como Esse Cara e Meu Bem, Meu Mal me parecem muito boas também. Gostei de ficar surpreso com minhas próprias canções. Bom, a prof quer fazer mais algumas referências, gente, nesse trechinho mesmo, na resposta, tá? Observa comigo, olha só. Vocês perceberam aqui que ele tem um uso produtivo bastante evidente aqui de que, né? Ó, que não tivessem tão recente, né? Que estreou em julho, bom, vamos lá. Foi cantar coisas que me parecessem. Veja, o que também faz uma referência, uma retomada de coisas, né? Coisas às quais me parecessem, pronome relativo, gente. Tem aula disso lá na nossa sequência de língua portuguesa para você observar também, tá? Do uso dos pronomes relativos aí como elementos coesivos. Para a gente enfatizar mesmo essa ideia de dizer, ó, a gente não estuda o nome das coisas só para bonito, a gente estuda para saber selecionar e fazer bom uso no texto, tá? Então dá uma olhada lá. Então o que tá aí, ó? Que me parecem importantes. Que não tivessem. Então aqui, ó, coisas, de novo, faz referência às mesmas coisas anteriores. São dois pronomes relativos, né? Então, coisas às quais me parecessem importantes, as quais não tivessem feito parte do roteiro do show, tá? Então, vejam, essa referência aí, ou essa maneira de relacionar, sem que se precise repetir o substantivo, gente, é uma maneira muito interessante de fazer coesão, né? Agora vejam a força semântica, o peso do significado também de um elemento coesivo, de uma conjunção. Olha o mas aqui no meio, gente. O que ele está fazendo aqui, ó? Uma ressalva, né? Quer dizer, vai tudo muito bem, tudo muito bom, ele vai contando aqui o que ele tem, mas ele destaca, faz uma ressalva, diz, ó, mas, quer dizer, dentre tudo isso que eu citei anteriormente, que me surpreendeu, que eu gosto de cantar nesse show, os dois sambas tropicalistas, então eu dou um destaque, eu faço uma ressalva, mas esses são os mais fortes para mim.
são os de maior destaque. Então, esse mas, pessoal, vejam a força semântica que ele tem. A gente está acostumado a falar do quê? A falar que o mas vai ter essa força, esse império das adversativas, né? Da contrariedade entre o que eu disse antes e o que eu digo na sequência. Reparem que a ressalva que ele faz aqui não é de contrariedade. Ele não está dizendo que o resto é ruim, né? Que ele citou anteriormente. Não, ele está só destacando. Então, seria uma ressalva parcial. Eu teria aqui uma concessão mais do que uma adversativa. Olha que louco isso, hein? Então, quer dizer, ele está usando o mas como um elemento assim de destaque para os dois que ele vai citar posteriormente e não como uma negação do que veio anteriormente, tá? É um destaque, é uma ressalva parcial, sem desmerecer o que veio antes, tá bom? Muito bem. Então, elementos de leitura aí que fazem diferença se a gente sabe usar também nos nossos textos, né, gente? Vamos lá. Agora, vamos a outro exemplo, gente. Vamos lá? Olha só. Antes de outro exemplo, tá? Eu quero conversar um pouquinho então sobre coesão e sobre a coerência. Vamos destacar algumas coisas? Sobre a coesão. É muito importante compreender que qualquer palavra da língua pode se tornar um conector. Por isso, pessoal, que eu disse a vocês, ó, 20 anos de aula nas costas, né? E por 20 anos eu continuo fazendo o quê? Renovando não só o repertório, mas percebendo o que cada texto pode oferecer. E cada texto pode ter uma maneira de oferecer ligação entre as ideias. Pode haver, claro, tem modelos, obviamente, mas tem jeitos diferentes da gente descobrindo e perfazendo estilo, pessoal. Tem muita coisa evidente nesse sentido, ok? Então, ficar bem atento, quer dizer, nenhuma palavra nasce na língua, a gente com esse rótulo dizendo, ela vai ser conector. Oh, não. Ela pode se tornar conector a qualquer momento, em qualquer texto. Fica esperto com isso. E, inclusive, mudar o sentido que ela é aplicada, né? Sobre a coerência, gente, é importante saber também que ela deve ser respeitada interna e externamente ao texto. Então, quer dizer, pera lá, se eu estou escrevendo um texto dissertativo argumentativo e eu trago uma situação inicial em que eu me posiciono de um jeito e no final eu estou desdizendo aquilo que eu afirmei inicialmente, eu estou sendo contraditório, eu estou sendo incoerente, né? Se eu trago num texto uma argumentação que não encontra respaldo na realidade, eu também estou sendo incoerente. Quer ver um exemplo, pessoal? Olha só, dizer, por exemplo, vamos pegar um tema, tema da leitura no Brasil, tá? Dizer assim, se eu estou defendendo o ponto de vista de que o povo brasileiro é um excelente leitor, é um exímio leitor, eu estou sendo incoerente com os números de pesquisas sérias que revelam um cenário bem diferente do que eu estou afirmando há muito tempo, né? O público leitor no Brasil vem melhorando, opa, daí sim eu estou sendo coerente, né? Agora, dizer que nós somos exímios leitores, cuidadosos, etc., etc., estou sendo incoerente com o universo de pesquisas comprovadas e sérias que está à minha volta. Então, cuidado com isso, né? Tem que ter coerência interna dentro do texto, mas tem que ter também coerência externa, respaldo na realidade, senão perde completamente o sentido e a força argumentativa, o poder de convencimento. Muito bem. Agora, olha só, pessoal, vou de novo trabalhar com mais um trechinho de entrevista aqui para conversar com vocês. É uma entrevista conferida à Revista da Cultura pela antropóloga Lilia Schwartz. Sempre que cair nas mãos de vocês alguma coisa dessa autora, da Lilia Schwartz, leiam e leiam com atenção. É uma mulher muito sabida, que sabe fazer antropologia, gente, de maneira didática, para leigos, para leitores como eu, como você, que podemos não ter formação em antropologia, mas entendemos o raciocínio que ela está fazendo, beleza? Então, sempre fique atento. Ó, caiu nas suas mãos uma entrevista, um texto escrito pela Lilia Schwartz, fica atento. Faça a leitura cuidadosa, porque vale a pena, tá? Olha só, uma perguntinha, então, feita a ela nessa entrevista, que eu reprisei aqui, que eu compilei aqui para a gente conversar, tá? Diz assim, Lilia, em uma nova biografia sobre o Brasil, escrita daqui a 100 anos, ao risco ainda de ela continuar apontando um país desigual,
Bom, gente, olha só, o que a gente tem de referencial anterior aqui? Por que está falando uma nova biografia? Porque ela, junto com a professora da UFMG, professora de História, Heloísa Starling, elas duas escreveram um livro chamado Brasil, uma biografia. Elas escreveram um livro de história, né? Mas que é uma biografia do Brasil, tratando o Brasil como se fosse um ente vivo, né? A gente costuma fazer biografia de quê? De pessoas. E elas fizeram uma biografia do Brasil. Olha que ousado, pessoal, e olha que bacana. Se vocês encontrarem trechos desse livro, também leiam porque vale a pena, tá? Olha lá. Então, diz uma nova biografia, por quê? Porque já existe uma anterior. Ela publicou. Ela e a Heloísa publicaram uma anterior, agora há 2, 3 anos mais ou menos, gente. Ao risco de ainda ela continuar apontando um país desigual, olha a força que tem esse ainda aqui. Esse ainda a gente quer dizer o quê? Que a biografia que elas escreveram apontou um país desigual, não é isso? E a projeção para o futuro, pera lá, será que ainda vai apontar? Então é por quê? Porque essa que foi escrita apontou, né? Aí olha só, o que ela diz? Gostaria muito de ter essa resposta. Olha o uso do demonstrativo aqui, gente. A resposta qual? Aquela que você acabou de me pedir, né? Então tá aí a referência anterior. Gostaria muito de dizer que a história é uma disciplina, nesse sentido, que tem potencial de previsão. Mas nós não somos bons de projeções e de previsões. Quem diria, em 2014, que estávamos à beira de um novo impeachment? Quem diria que o Brasil passaria por uma crise dessa proporção? Não dava para dizer. A gente podia apontar para a ideia de, olha, tem algo acontecendo. O que tenho certeza é que essa biografia, feita daqui a um século, olha o referencial anterior, né? Essa qual? Aquela que está referida aí, ó. Feita daqui a um século, será muito diferente, porque nós sempre voltamos ao passado com perguntas novas. Acho que o Brasil também, para não falar só de crise, está se construindo mais libertário, no sentido de que é um país que está permitindo novas formas de arranjo familiar. Olha o que ela está apontando aqui, pessoal. Novas formas de arranjo familiar. Está permitindo, finalmente, que a questão racial seja tratada, não digo resolvida, mas que ela faça parte da nossa agenda, que a gente fale sobre ela. Finalmente está lidando com a corrupção, finalmente está lidando com os nossos machismos. Então, dizer para você que será melhor, não sei dizer não. Dizer que será diferente e que as pessoas vão voltar ao passado e descobrir aspectos que eu e a Heloísa, ó, tá vendo? Eu falei para vocês, ela e a colega dela na autoria do livro, não podíamos nem imaginar, disso eu tenho certeza. Percebam, gente, o que ela está fazendo aqui? Ela está estabelecendo também, além da coesão, da ligação pelos demonstrativos na fala, na resposta que ela dá ao entrevistador, ela está estabelecendo coerência com a realidade, né? Por que ela pode fazer essas afirmações? Dizer que o Brasil está permitindo novas formas de arranjo familiar. Por que isso é coerente com a realidade? Porque na realidade nós estamos permitindo, por exemplo, adoção por casais homoafetivos. Olha só, então isso é uma mudança. Por que estamos permitindo que a questão racial seja tratada? Ora, ela foi até tema de redação da aplicação do Enem, da segunda aplicação 2016. Então nós estamos permitindo essa discussão. Dizer que estamos tratando finalmente, sei lá se da melhor maneira, mas estamos tratando dos nossos machismos. Olha, violência, persistência da violência contra a mulher foi tema de redação do Enem em 2015. Quer dizer, finalmente a gente está deixando que aspectos, que temas que antes eram tão sufocados em conjuntos menores de discussões, hoje estão vindo à tona e entrando na pauta de políticas públicas, de discussões mais fervorosas e do que a gente vê publicado por aí. Corrupção? Quem diria, gente? Nós, se estamos no melhor caminho ou não, o importante é que estamos fazendo. Temos caminho longo a percorrer, e é isso que ela diz. Tem uma diferença sim daqui a 100 anos, mas eu não sei dizer qual é, né? E ela estabelece essa coerência com a realidade, beleza? Vamos mais um pouquinho, gente? Olha um trechinho aqui de um texto também
Se vocês puderem observar, gente, os livros ou textos publicados pela professora Ingedore Cox sobre coesão e coerência, eles são muito produtivos, muito legais. Eu trago um aqui. Dá uma olhada comigo, pessoal, vê o que nós enxergamos aqui. Ó. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente dava para o leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte uma planície coberta de areia. Na noite em que completava 30 anos, João, sentado nos degraus da escada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia para a sua casa. As árvores e a folhagem não lhe permitiam ver distintamente. Entretanto, observou que o cavalo era manco. Ao olhar mais de perto, verificou que o visitante era seu filho Guilherme, que havia 20 anos partira para alistar-se no exército e, em todo esse tempo, não tinha dado sinal de vida. Guilherme, ao ver o pai, desmontou imediatamente, correu até ele, lançou-se nos seus braços e começando a chorar. Bom, vai lá. Olha esse trechinho, né, pessoal? Diz, puxa, que bonito, a gente fica embevecido, né? A colina, couro, a observação, puxa, João, o filho, reencontro amoroso. Pergunta a você, ficou esperto? Percebeu a incoerência? Não, professora, que incoerência? O cavalo? Não. O menino? Não. Ei, psh, psh. Como assim? Olha lá. Se o João Carlos tinha 30 anos, como é que ele tinha um filho que 20 anos antes partira para alistar-se no exército? Uau! Tá aí a incoerência, gente. Então, ó, tá aí a leitura cuidadosa que a gente precisa aprender a fazer dos textos, né? Então, tem uma série de outras coisinhas aqui bem bacanas e eu quero fazer uma questão com você lá de 2001, tá? Do Enem 2001. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar é grande e cabe. Na cama e no colchão de amar, o amor é grande e cabe, no breve espaço de beijar. Antes de ver o enunciado, o que você percebe? Né? Ele está repetindo, vejam o que a prof disse no começo da aula. Ó, a repetição é uma sistemática da qual lançam mão muitos poetas, muitos autores de propósito, quando eles querem incomodar ou mexer de alguma maneira com a linguagem no seu texto. Não é o tipo de coisa que a gente faz num texto para ser avaliado. A gente mostra repertório, é diferente, né? A finalidade, né? O público leitor, tudo isso, a contingência toda é diferente. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística. A reiteração, ou seja, a repetição, né, gente? De determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção, o e, para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de. E daí você vai lá direto e faz uma descoberta. Diz, espera lá, como assim uma relação de oposição marcada por e? Verdade, gente. Por quê? Porque embora ele seja uma conjunção aditiva, que soma as coisas, ele pode semanticamente separar as coisas. Ele pode somar as oposições. Por quê? Porque eu tenho aqui o valor de mas, não é isso? O mar é grande, mas cabe. Ou seja, embora seja grande, o mar cabe, tá? Então tá aí, gente, a força semântica que a conjunção pode assumir. A gente não pode rotular, por isso eu disse no começo, reitero, repito sempre. Ó, ei, a gente está sempre revendo maneiras de correlacionar, estabelecer coesão e coerência entre as ideias de um texto e as ofertas que o texto pode nos fazer, ok? Pessoal, coesão e coerência são elementos que nos acompanham, então, em todos os nossos exercícios textuais. Bom trabalho, bons estudos, já já nos vemos nos nossos próximos encontros. Tchau, tchau!